Aprenda a fortalecer a sua saúde. Saúde é ação. A falta de ação leva à doença. Pessoas que não trabalham, pessoas que não produzem, elas começam a adoecer. Se você observar as pessoas mais doentes, psicologicamente, socialmente, espiritualmente, emocionalmente, são aquelas pessoas que não produzem. São aquelas pessoas que não estão agindo na vida. Se você for nos hospícios, as pessoas que estão lá dentro, que estão mais doentes, elas são incapazes de cuidar da própria saúde, da própria higiene pessoal. Elas não cuidam da higiene pessoal, elas não fazem uma comida, não lavam uma casa, não varrem uma casa e também não trabalham profissionalmente. Ou seja, a recuperação dessas pessoas é quando você coloca elas para começar, lógico, além de todo o trabalho terapêutico ou com medicamentos, é quando você começa a trabalhar o lúdico delas, a ajudá-las a voltar a ter ações, a produzirem. A Anísia da Silveira fez um trabalho fantástico nos hospícios, ensinando as pessoas doentes mentais a trabalharem, a produzirem arte, a começarem a fazer algum movimento de produção. As pessoas que se aposentam, por exemplo, que aposentam-se de seus trabalhos e param de trabalhar, essas tendem a adoecer mais rápido do que aqueles que se aposentam e continuam trabalhando, seja por trabalhos fora ou de alguma forma elas se dedicam a algum tipo de trabalho, seja um trabalho nas igrejas, seja um trabalho social, seja um trabalho cognitivo, um trabalho artístico. Quando você para de produzir, e não é à toa que o número de procrastinação e de pessoas com a doença da preguiça tem aumentado cada vez mais nessa nossa nação, nesse nosso tempo. Lógico, temos tudo muito mais fácil, a tecnologia facilitou para a gente o acesso à informação, o acesso ao trabalho, e o número de doenças aumentou, porque as pessoas têm tudo mais fácil, elas não se esforçam para trabalhar. Elas adoecem pela falta de ação, pela falta de trabalho, porque vida é movimento. Inação é que é morte. Contração, ficar parado, não agir, é que é a morte. Como que funciona uma pessoa doente na vida? Ela fica depressivo, por exemplo. O que acontece quando a pessoa está depressiva? E a depressão é uma doença. Ela se isola do mundo, ela se isola das pessoas, ela não quer mais cuidar da higiene, ela não vê graça no trabalho, ela não vê graça no convívio social. Ela vai se tornando cada vez mais patológica, mais doente. Essa doença psíquica agrava as doenças físicas, aí desenvolve obesidade e por aí vai aumentando o nível de doença. Então, se você quer fortalecer a sua saúde, se você quer restabelecer a sua saúde ou ser uma pessoa mais saudável, se proponha a trabalhar. Trabalhe, limpe sua casa, varra sua casa, lave a louça, faça um trabalho social para ajudar alguém, esteja produzindo mentalmente, contribuindo. Isso aqui que eu estou fazendo é um trabalho. Eu parei de trabalhar nos meus atendimentos, são que horas agora? 11, são 10h35. Eu parei de produzir nos meus trabalhos normais e agora eu estou produzindo na gravação de um vídeo. A minha esposa já está dormindo e eu vim produzir, vim trabalhar, porque isso gera saúde. Saúde é trabalho, saúde é movimento. Não é ser um rock'n'roll da vida que não tem tempo para se divertir, que não tem tempo para descansar, que não tem tempo para brincar. Não é disso que eu estou falando. Mas você precisa otimizar a sua vida, você precisa produzir. E principalmente um trabalho que tenha algum sentido para você. Se você faz um trabalho que é contra a sua natureza, por exemplo, um trabalho que é destrutivo, é lógico que você vai adoecer, porque você vai entrar em conflitos existenciais. O que é um conflito existencial? É uma angústia interna, porque você está indo contra princípios e valores seus. Vender um produto que você não acredita,
trabalhar numa empresa que você não acredita, que você não pactua dos valores dela, mas você trabalha porque precisa ganhar dinheiro para se alimentar. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Não trabalham por amor e sim por obrigação. Mas já existe um nível de patologia, de doença que está se agravando nas pessoas porque elas não querem trabalhar. A geração jovem de hoje são os jovens mais inúteis da sociedade, que é o que tem mais potência de trabalho, que tem mais força para produzir, mas eles não querem trabalhar. Lógico que aqui eu não estou generalizando, não é todo jovem que é assim. Mas muitos dos jovens de hoje, eles não querem mais trabalhar, eles querem tudo de mão beijada. E aí, com esse advento de aprender a trabalhar com investimentos e a ganhar dinheiro por meio da Bolsa de Valores, do investimentos X, Y, Z, sei lá quantos mil investimentos que existem, os jovens hoje em dia eles querem ganhar dinheiro sem ter que suar a camisa, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada, sem ter que pensar, sem ter que raciocinar, sem ter que exercer um movimento. Vida é movimento. Você precisa encontrar sentido no trabalho. Uma das coisas que o Viktor Franklin fala é que o sentido da vida não é quando você espera algo da vida. Se você está esperando algo da vida, você vai continuar sendo uma pessoa inútil, uma pessoa que não vai ter ação ativa no mundo, ação ativa na sua vida, ação ativa na sociedade, ação ativa na sua casa, e você vai se tornar muito fragilizado dessa forma. Agora, quando você pergunta o que eu posso fazer pela vida, ao invés do que a vida pode fazer por mim, porque a vida já fez muito por você. Você já tem a vida. Todo o organismo da vida, da natureza, produziu você, as moléculas, os átomos, toda a energética, construiu você um ser humano, você já está vivo, você já está participando desse mundo, desse movimento, dessa vida incrível. Agora, chegou a hora de você parar de cobrar e de querer de sugar da vida, que ela sempre te dê tudo, e você comece a exercer algo em prol da vida. Cuidar das plantas, cuidar dos animais, aprender a gerar amor, harmonia, respeito, bem-estar. Ofereça a vida. Saia da atitude patológica de estar sempre esperando que os outros façam por você, que a vida faça por você, ao invés de você fazer para a vida. A gente vai para a igreja pedir sempre a Deus. Deus, faz isso por mim, me dá isso, me dá aquilo. Os seres mais saudáveis são aqueles que chegam na igreja e rezam fazendo o contrário. Deus, como eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar, santo XYZ? Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para trabalhar em prol do teu projeto, da tua obra. Isso é um movimento saudável, isso é um movimento de vida, isso é um movimento de quem está saudável, de quem está ativo. As pessoas mais doentes, elas se tornam inativas. Elas vão se tornando inúteis do ponto de vista de produção. E esse não é um discurso capitalista, não trabalhar por dinheiro, trabalhar para ficar rico, trabalhar para ficar milionário, trabalhar para ser aceito, trabalhar para ser amado, não é nesse sentido. É trabalhar para produzir, para ter saúde, para fazer o bem, porque trabalho, o verdadeiro sentido do trabalho, o verdadeiro significado do trabalho é cooperação. Eu estou trabalhando aqui para cooperar com você, cooperar com a sua sanidade mental, cooperar com a sua saúde, cooperar com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento espiritual, profissional, cognitivo. Trabalho que nos faz bem é aquele trabalho em que nós cooperamos. Se você vai vender e você só vende pensando no teu lucro, no teu bem-estar, isso não é cooperação, isso é destruição. É lógico que você vai adoecer. E quando você não adoece, você adoece a sociedade com essa forma de trabalho destrutivo. Destrói a natureza para ver o que acontece. Usa tua mão de obra, tua força, teu capital intelectual, tua capacidade de pensar para destruir a natureza. Você vai destruir a vida no planeta, você vai criar uma série de problemas, de catástrofes naturais pela destruição do planeta. Se você destrói a vida de outra pessoa fazendo... E como é que a gente destrói a vida de alguém? Ferrando com a vida financeira daquela pessoa, fazendo ela querer produtos que ela não precisa, sabe?
fazendo a mente das pessoas para que elas achem que elas têm que ter uma roupa cara, um carro caro, uma casa cara, para elas sentirem valor, para elas terem importância, que elas têm que ter o corpão perfeito, que elas têm que ser mega inteligentes, para elas se sentirem amadas, para elas se sentirem importantes. Então é todo um conjunto social que é desenvolvido para você se sentir um nada e tá cada vez dependente de mais e mais coisas supérfluas. O que define o meu caráter, o meu valor e a minha importância não é a roupa que eu visto. Se é um terno de R$1 milhão ou de R$5.000 ou um terninho de segunda de R$100. Não é isso que vai definir o valor do ser humano, mas é assim que é feito na sociedade. Você tem que ter um carrão, uma casona, dinheiro, aí é que você é bem visto, aí é que você é admirado. Isso é uma sociedade hipócrita, é uma sociedade doente. O trabalho, quando ele é voltado só para o capital, para o egoísmo, para a vaidade própria, ele vai gerar adoecimento social, planetário, do ponto de vista da natureza e do ponto de vista do convívio humano. Não tem nada de errado em você ter riquezas, em você produzir, em você ser uma pessoa rica, milionária, desde que você esteja trabalhando para cooperar com o bem de todos, com o bem dos animais, com o bem da natureza, com o bem do ser humano. Se você está cooperando com o bem do próximo, você está cooperando para o seu próprio bem. Se eu estou destruindo o próximo, eu estou me destruindo também. Porque uma sociedade depressiva vai gerar profissionais mais tristes, profissionais mais incapacitados, e esses profissionais eles vão ficar pedindo atestados, eles vão se afastar do trabalho, que vai gerar mais despesas para os donos de empresa, porque tem pessoas doentes que não conseguem levar adiante um trabalho, mas elas não sentem tesão, elas não sentem prazer trabalhando numa empresa que é para destruir o ser humano. Porque, por exemplo, uma loja de roupa é uma loja fantástica. Quando eu coloco para vender, para suprir a tua necessidade de frio, você está num tempo de frio, você tem um casaco para se aquecer, nossa, que coisa incrível! Você quer se vestir para se sentir mais elegante, mais bonito, ter uma loja que te proporcione ficar mais elegante, incrível, maravilhoso. Uma roupa que seja aconchegante, que seja agradável para você ficar no tempo de calor, maravilhoso, não tem nada de errado. Mas quando eu faço a cabeça dos meus vendedores, não empurra 1000 produtos nesse cliente, mesmo que ele não precise, mesmo que ele tenha que jogar toda a roupa dele fora, mas bota produto nele, cria um produto vagabundo, sem valor, que vai em um mês não vai prestar mais, para ele ter que voltar e comprar mais daquele produto. É lógico que a gente vai adoecer dessa forma, porque você produz pessoas superficiais, é todo um movimento líquido. Zig Bauman, um grande sociólogo, ele falou sobre isso muito bem. É uma sociedade líquida que não preza mais por coisas sólidas, por coisas que sejam demoradas, por coisas que sejam valiosas, e sim por coisas supérfluas. O ser humano é supérfluo, os bens materiais são supérfluos, os valores morais e éticos supérfluos. E se eu crio uma sociedade supérflua, é lógico que eu vou ter seres doentes. Em todos os aspectos. Doentes espiritualmente, doentes psiquicamente, emocionalmente, doentes na relação com o trabalho, doentes na relação com a família. É uma sociedade criada para a doença do ser humano. A gente precisa ter essa consciência para que a gente não caia. Olha, quando você estiver na sua procrastinação, na sua preguiça comum do dia a dia, saiba que isso é uma inversão de valores e que isso é uma patologia. Se você ceder à procrastinação, você vai adoecer cada vez mais. Se você ceder à sua preguiça, você vai adoecer cada vez mais. Você vai ficar cada vez mais inútil, mais imprestável, mais cansado, mais sem energia, mais incapacitado, as doenças aumentam, porque a procrastinação não pode te levar para a cura, para a saúde, para o crescimento. Adoece do ponto de vista financeiro, vai ficar sem dinheiro. Então, se você quer saúde, se dedique ao movimento. Procure pegar um livro para você ler,
procure organizar sua casa, limpe sua casa, lave a louça, organiza a tua cama. Se permita sair do quarto e conversar com as pessoas. Se movimente para desenvolver técnicas e habilidades sociais para você aprender a conversar com as pessoas se você não tiver essa habilidade. Busque desenvolver as habilidades que você não tem. Se você não sabe fazer dinheiro, busque fazer um curso, aprender com pessoas que ensinam a fazer dinheiro para você fazer dinheiro. Se você é um profissional medíocre, um profissional que trabalha só para cumprir ponto, e não para produzir de verdade, cooperar com os clientes, cooperar com a empresa, comece a mudar essa mentalidade, porque com essa mentalidade você não vai para lugar nenhum. Você não se torna gerente dessa forma, você não sobe de cargo, você se torna um inútil. Se torna um peso para aquela empresa, se torna um peso para a sociedade, porque você não está produzindo. Se torna um peso para você mesmo. Eu sei que eu estou falando palavras duras, que muitos psicólogos provavelmente vão me criticar por eu estar falando isso, mas isso é uma verdade. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais procrastinadoras, cada vez mais entregues à preguiça, porque tudo contribui para isso. Hoje você não precisa levantar para ir na televisão e apertar o botãozinho, era um movimento que você tinha que fazer. Hoje você está sentado no sofá, aperta um botão e muda os canais da TV. Você não precisa mais mudar um som de rádio se você quiser mudar uma música, levantar e ir lá, girar o dial, apertar um botão para mudar. Do controlezinho de onde você estiver sentado, deitado, você muda. Então, tudo facilitou a nossa vida, mas incentivou a nossa preguiça, incentivou a nossa procrastinação. E o que acontece? Isso adoece o ser humano. Você precisa de movimento. Vai para uma academia, faz caminhada, se alimenta bem, produz, sabe? Assiste vídeos como esse para enriquecer a sua mente, para você estar sempre lembrando desses conselhos de sabedoria que eu estou te oferecendo aqui. Sabedoria existencial que eu trabalho. Sabedoria para que você tenha saúde. Sabedoria para que você viva em paz. Sabedoria para que você resolva seus conflitos existenciais. Sabedoria para que você tenha vivacidade, que você tenha amor, que você tenha tesão, que você tenha desejo pela vida. Sabedoria para que você aprenda a se relacionar bem com as pessoas. Existe uma série de aspectos que estão te prejudicando. No processo terapêutico eu consigo te auxiliar a reconhecer quais são as tuas angústias, quais são os conflitos existenciais, o que são conflitos existenciais. E o que são conflitos? Conflitos são ideias contraditórias que você tem um impulso de vida, um impulso de morte, tá contraditório, ou seja, um conflito é, eu quero varrer a casa, mas eu quero ficar deitado aqui na cama. É um conflito, isso gera uma angústia. Se você optar por ficar deitado na cama, vai ser prazeroso naquele momento, mas depois você vai ficar se culpando porque não varreu a casa, porque não organizou. Então um conflito por não ter muito claro como que funciona a tua mente, quais são os valores invertidos que você está vivenciando, que estão prejudicando e vai prejudicar ainda mais a sua vida. Isso vai gerar angústia, vai gerar depressão, vai gerar tristezas, cansaço, doença. Quando você identifica esses conflitos e você começa a organizar a sua forma de pensar e entender que muitas das suas vontades são patológicas, olha, se as suas vontades, os seus desejos forem saudáveis, você só pode se tornar uma pessoa sã. Você só pode se tornar uma pessoa produtiva, uma pessoa santa, uma pessoa boa, uma pessoa sábia, uma pessoa com crescimento. Mas se as suas vontades forem invertidas, forem vontades patológicas, doentes, o que você vai se tornar? Uma pessoa doente. Então, se você não está crescendo, se você não está mais saudável, se você não se sente mais feliz, se você não se sente mais forte, se você não se sente mais engajado com a vida, é porque as tuas vontades, os teus desejos são invertidos, patológicos. Porque quem tem uma visão de mundo, uma filosofia de vida, desejos sãos, saudáveis, só pode se tornar uma pessoa saudável. Isso é igual a matemática. É uma conta perfeita. Se eu penso correto, se eu sinto correto, eu ajo correto, eu vou ter saúde. Se eu penso errado,
se o meu pensamento é equivocado, se a minha visão de mundo é equivocada, é patológica, eu só posso adoecer. Muito das depressões que as pessoas vivenciam hoje, muitas das doenças físicas são frutos de uma mentalidade invertida, de valores invertidos, de desejos patológicos. Inclusive, o desejo de ficar doente para chamar atenção, e muitas das vezes as pessoas não sabem disso. Você pega uma criança, aí a criança ela vai andando rápido, ela bate numa parede, bate numa mesa. O que as pessoas fazem geralmente? Ah, tadinha, vem cá, deixa a mamãe e papai cuidar de você. Ou mesa má, aí bate na mesa. Fala, tá vendo? Essa mesa má estava na sua frente, te atrapalhou, bateu na bichinha ou no bichinho. Tadinho, que mesa má. Você dá toda a atenção para aquela criança. O que você acabou de fazer? Você está criando uma criança patológica, com desejos invertidos. Depois você não sabe porque a gente tem seres humanos infantis, que não assumem responsabilidade, que não assumem os seus próprios erros. Porque vocês criam as crianças com erro, ou você mesmo foi criado dessa forma, ao invés de falar a verdade. Ô filho, presta atenção, você que não viu a mesa, se você tivesse andado com mais atenção, com mais cuidado, você não teria batido na mesa. Vamos afastar a mesa, mas da próxima vez olha com mais cuidado para você não se machucar. É diferente, você pode até cuidar da criança, alisar, dar o carinho, mas você não mente para ela, você mostra a verdade para ela. Outra coisa comum, a criança cai e chora. Ela cai e às vezes não é uma queda para machucar ou para doer, mas a maioria dos pais, geralmente as mães, vão lá em cima, ah, tadinha, aí dá toda a atenção para a criança para ela parar de chorar. Ela para de chorar. Só que o que ela entendeu? Quando eu choro, eu ganho atenção. Aí o reforço positivo que você dá é suprir o desejo daquela criança, dando atenção para ela, brincando com ela no momento de choro. Então ela vai estar sempre associando e produzindo uma ideia de forma consciente ou inconsciente que se ela está doente, ela chama atenção. Ela tem carinho, ela tem o amor das pessoas. Então é muito comum pessoas adultas adoecerem para chamar atenção, para receberem o carinho. Não fazem isso de forma consciente, elas não têm consciência disso. Isso foi um processo que foi desenvolvido de pequenininho até a vida adulta. E se não tiver alguém, se não for numa terapia ou num processo como esse que você esteja aberto ao conhecimento e pensa sobre isso, faz uma reflexão e muda, você vai continuar adoecendo para chamar atenção. Só que a doença ela é completamente inútil. Não tem proveito com a doença. Ela é inútil. A doença não te faz crescer, a doença não nos faz evoluir, a doença ela não nos faz produzir, pelo contrário. A doença ela é contra a vida. Lógico, aqui eu não vou generalizar, dizer que todas as doenças são frutos de uma atitude patológica, mas muitas das pessoas doentes na sociedade em que a gente vive hoje não é fruto da comida ruim que a pessoa come, sabe, com os agrotóxicos X, Y, Z, é principalmente da filosofia de vida do sujeito, da atitude perante a vida, dos valores invertidos. Quantos de vocês não olham o trabalho como algo ruim, como algo pecaminoso, como algo pesado, como algo cansativo? Trabalho é prazeroso. Você percebe que essa inversão, essa forma de enxergar o trabalho é completamente invertida? Trabalho é prazeroso, trabalho é vida. Trabalho é tesão, trabalho é sexo, trabalho é, sabe, é o amor com a existência, é a forma de você estar, cara, que tesão vivenciar o trabalho. Quando você trabalha com aquilo que você acredita, com algo produtivo, com algo que você sente que você está produzindo para a sociedade. Para mim, fazer isso aqui é extremamente prazeroso. Porque é algo produtivo, é algo bom, é algo belo, é algo verdadeiro. É algo de crescimento. Você pode até errar no trabalho, não tem problema, mas você corrige, você cresce com isso. Então o convite para você é se permita trabalhar, entrar em ação. Vida é movimento. Vida é movimento. Doença e morte é que é inação,
é contração, é parar mesmo. Observe, faça essa análise, perceba, pessoas doentes ou que começam a adoecer, elas se fecham para a vida, elas param de se movimentar, elas param de trabalhar. A doença sempre nos afasta do trabalho, nos afasta do movimento, nos afasta da vida. A doença é um caminho para a morte. Você precisa reconhecer essa dinâmica para sentir tesão pelo trabalho, para sentir tesão pelo movimento, para sentir tesão pela organização, para sentir prazer, entusiasmo por produzir, por criar coisas ou descobrir coisas. Procure encontrar um sentido no seu trabalho. Se o trabalho que você faz ele é muito penoso, você não encontra um sentido nesse trabalho, então trabalhe nesse trabalho enquanto você se prepara para ir para um trabalho que te traga sentido. Que você faça com entusiasmo, com prazer, sabe? Sentindo que você está contribuindo, cooperando com a existência, cooperando com as pessoas. Isso é extremamente necessário no nosso tempo, na nossa vida, se quisermos sermos pessoas saudáveis, se quisermos crescer como sociedade, se quisermos crescer como nação, se quisermos crescer como países. Nós temos que incentivar nossos filhos a trabalhar, nós temos que nos incentivarmos a trabalharmos, a produzirmos, não só pelo dinheiro, porque um dos frutos do trabalho é o dinheiro, é a liberdade financeira, é a liberdade geográfica, é a liberdade de tempo, é você poder vestir, comer o que quer, poder viajar. Se você tem um trabalho que te traz esse retorno, incrível. Não é trabalhar para ser escravo. Quando você trabalha para ser escravo é horrível, é doentio. Você tem que trabalhar para encontrar as liberdades da vida. Mas uma das liberdades do trabalho é você trabalhar por amor ao trabalho. Por amor à causa, por amor àquilo que você está fazendo. E aí você não tem depressão num trabalho desse. Você não tem doença num trabalho desse. É prazeroso, cara. Pensa nisso. Esse é o convite para você. Se esse conteúdo fez sentido para você, clica no link, dá um joinha, deixa seu comentário aqui, compartilha com outras pessoas, ok? Para quem não me conhece, eu sou o Francisco Júnior, sou psicólogo e também tenho um instituto, uma plataforma de conteúdos de vídeos online, com conteúdos riquíssimos para promover a sua saúde, para te auxiliar a se autoconhecer, a restaurar a sua identidade, saber quem você é, desinverter alguns desses valores equivocados que te fazem adoecer, entrar em conflitos, para que você se conheça melhor e possa viver em paz. O nome do instituto é Sabedoria Existencial para Viver em Paz. O que é viver em paz? É identificar os meus conflitos, aprender a reconhecer e eliminar esses conflitos. Se eu diminuo esses conflitos, se eu entendo esses conflitos, eu diminuo as angústias. As angústias podem ser chamadas de depressão, de ansiedade, de procrastinação, de brigas nos relacionamentos. O que são conflitos? Tudo aquilo que está te promovendo sofrimento. Tudo aquilo que te gera sofrimento, está existindo um conflito. Se você não sabe quem você está em conflito com a sua identidade. Se você não sabe se relacionar bem com as pessoas, você está em conflito na área de relacionamento. Se você não se sente feliz com a sua área financeira, você está num conflito com as questões financeiras. Se você não se sente bem na sua saúde, você tem algum conflito nessa área da saúde. E isso rouba a sua paz, isso te gera angústias, te gera frustrações. E para que você consiga encontrar paz interior, você precisa aprender a gerir esses conflitos, a ter uma gestão desses conflitos existenciais. Todo ser humano tem. E muitas das vezes você vai resolver um conflito e vai aparecer outro. Se você tiver ferramentas, se tiver conceitos de sabedoria, isso vai te ajudar demais a gerir esses conflitos. Então o Instituto, essa plataforma online com conteúdos riquíssimos para promover a sabedoria em você, vai te ajudar a lidar com esses conflitos existenciais, com essas angústias, para que você possa encontrar mais paz interior, viver com mais paz interior. Um outro caminho fantástico para isso é fazer terapia. Terapia é um lugar para te ajudar a identificar os seus conflitos e gerir esses conflitos. Então esse é um convite para você. Isso inclusive é vida, é movimento, se autoconhecer, desenvolver e fazer uma autoanálise.
Pela autoanálise você desenvolve um autoconhecimento profundo. E aí você consegue viver melhor. Espero que a sabedoria floresça cada vez mais na sua vida, para que você possa viver mais em paz. Gratidão.